vamos começar estudando. A partir de hoje são 5 domingos. 5 domingos falando sobre santidade. Eu só vou parar no domingo do Dia dos Pais, que provavelmente é semana que vem, né? Que vai ter um pregador de fora, vai ministrar o coração dos pais dessa igreja, pais adotivos, pais espirituais e pais genéticos. Não falta, porque eu quero orar pela vida dos homens dessa igreja, para que Deus levante homens. Já tem, graças a Deus, mas mais homens, para que possam buscar mais pela sua casa, pela sua família. Paternidade tem que ser resolvida, primeiro com Deus e depois na terra. Você tem que ser um ótimo, excelente pai. Amém? Então vai ser dia 2, vai ser dia 16, vai ser dia 23, dia 30 e dia 6 de agosto. Eu vou começar na ceia e vou terminar na ceia. Olha que coisa linda. Santidade hoje para abrir a chave, né, abrir a porta e fechar a porta na ceia novamente em setembro. Ok? O tema de hoje é, falando sobre santidade, o subtema é os 3 níveis de santificação. Anote aí, os 3 níveis de santificação. E a palavra inicial está em 1 Coríntios 1. Se puder me ajudar, eu agradeço. Se conseguir botar aqui também nesse computador aqui para mim da frente, seria bom também demais. Carta aos Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 1. Quem está de posse da sua Bíblia, traga a sua Bíblia para a igreja. Não esqueça a Bíblia. Glória a Deus. Do 1 ao 3 nós vamos ler, tá bom? 1 Coríntios está aqui também, mas eu aconselho você também a abrir na sua Bíblia, para você já começar a ter intimidade com a sua palavra, com a palavra do Senhor. Porque, irmãos, vocês sabiam que o céu vai ser regido pela palavra? Quanto mais você tem da palavra, mais liberto você é. Porque a Bíblia diz, Jesus falando assim, ó, vós sois limpos pela palavra. Então, se eu não gosto de ler, como é que eu vou ser limpo? Se eu não gosto de estudar, como é que eu vou ser limpo? Entendeu? Sabão lava, mas o que tira o grude é um cloro, é um, né? É um, sei lá, o que tem aí para lá? Vênus. Vai ter que tirar aquelas manchas do chão. Então, a palavra, ela faz isso dentro de nós. Vamos ler. Diz assim, ó. Quem escreveu Corinto foi quem? Já está aí, ó. Paulo, apóstolo Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Cristo, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está onde? Mas também está aqui no Jardim Esplanada. Aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todos os lugares invocam o nome do Senhor Jesus, Senhor deles e nosso. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Senhor, é a tua palavra, ela é viva, e eu creio, Senhor, que ela vai fazer o efeito que lhe apraz. Que não seja eu, mas o teu Santo Espírito a falar aos corações aqui presentes. Senhor, usa a minha mente, o meu coração, a minha voz, para que essa palavra possa trazer força, ânimo, vigor, inteligência, exortação, correção, ensino. Eu não sei, porque cada um vai cortar de um jeito, mas eu tenho certeza que ela vai trazer renovo. No nome de Jesus, amém. Então, hoje, o tema de hoje, além de ser santificação, é os níveis de santificação, porque existe nível. O primeiro nível é inicial, o segundo é progressivo e o terceiro é final eterno. Então, inicial, progressivo e final eterno. Nós estamos no progressivo. Por quê? Porque nós já entramos no reino pela porta. Quem é a porta? Cristo.
Todo mundo aqui já é batizado? Levante a mão. Todo mundo que é batizado, levante a mão. Isso aí, todos nós. Graças a Deus. Quem não é, precisa ser. Porque a ordem de Cristo é: aquele que crê em quem? Nele. E for batizado, será salvo. E aquele que não crê já está condenado. É ele que falou. Não fui eu, foi o Senhor. Então, a porta de entrada para o reino de Deus é Cristo. Eu tenho que entregar minha vida para Ele. Ok? O primeiro nível, que é a santificação inicial, foi algo que já aconteceu. A conjugação do verbo santificar está no passado. Paulo vai dizer assim, ó: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados. Então é uma coisa que ele já fez. Estão entendendo? É uma igreja que já conheceu Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Então essa é a santificação inicial, que significa entrar pela porta. E a porta é quem? Jesus. Você não entrou pela porta? Você não entrou pela janela? Você não entrou por debaixo dos panos? Você se rendeu ao poderio e ao senhorio de Cristo. Porém, ele também se refere aos irmãos de Corinto como tendo sido chamados para ser santos. Ele fala do que deve ser vivido agora, no tempo presente. E essa santificação é a progressiva. Não adianta só eu entrar pela porta, eu tenho que prosseguir conhecendo o Senhor Jesus. Porque quem não conhece não adora. Quem não conhece não se entrega. Quem não conhece, ela está fora ainda do conhecer ao Senhor. Você canta sem conhecer a palavra, você não consegue conectar a sua alma e o seu espírito ao eterno. Porque você não conhece Bíblia. É nítido aqui quando a gente está dando aula, que quando os alunos eles conseguem ter uma revelação de Deus, fala: nossa, a gente canta aquele louvor e está na palavra. Então isso é lindo, por quê? Porque você conecta a terra com o céu. Enquanto você não está conectando a terra com o céu, você não consegue cantar, você não consegue adorar, você não consegue sair desse espaço de 4 paredes. Você fica aí, como é que eu posso dizer para você? Você fica, tem uma palavra, sem comunicação, vamos dizer assim, sem conexão, porque você é espírito, eu sou espírito, nós somos espírito, que habitamos dentro de um corpo e temos uma alma. O que é a sua alma? Já falei várias vezes aqui, o que é? Emoções, sentimentos, desejos e prazeres. Então, se a sua alma ela não é liberta, você não consegue adorar. Você é um crente natural. Você é um crente que está aqui, ó, mas não está lá. Oh, aleluia. Além dessa santificação progressiva, que ela significa o caminho para você chegar a Cristo, tem a santificação final, que é chegar no alto. A gente cantou aqui, ele habita nas alturas. E a forma de diferenciar esses 3 níveis é a distinção do tempo em que ocorre: passado, presente e futuro. Primeira coisa, por que ela é uma santificação inicial? Porque você se converteu. O que é se converter, gente? Nós estamos num culto, você não pode falar. Né? Você só pode dar glória e aleluia. Mas no estudo, você pode falar. A gente pergunta: o que você está vendo aqui? Ah, eu fiz isso. Quem é Deus para você? Não, né? Mas vamos pensar, vamos conectar. Eu me converti. O que é se converter? É trocar de religião? É trocar de Deus? Não, conversão é transformação. Conversão, fala comigo, conversão é transformação. Aquilo que eu era, não sou mais, mas eu estou me tornando algo melhor. Por quê? Porque eu tenho que me parecer com quem me criou. Porque eu tenho origem, propósito e destino. O mundo não entende isso. Eles não sabem nem para onde eles estão indo. Cada um tem o seu sentido. Eu faço o que é melhor para mim e não o que é melhor para Deus. Eu não quero nem saber de Deus. Não é assim, gente? Ou eu estou mentindo? Eles não dão satisfação para Deus.
Eles não perguntam se aquilo que ele está fazendo é legal para Deus. Porque às vezes é legal para mim, mas não é legal para Deus. Não tem propósito. Vocês estão entendendo? Então existe passado, aquilo não me pertence mais. Existe um presente que eu estou caminhando, que é uma progressão. E existe o futuro. Ou seja, que um dia eu vou me encontrar com o meu Senhor. E lá eu vou mostrar o que eu me preparei para estar lá. Porque o céu não é para bonzinho, o céu é para perdoado. E por isso que muitos na terra não sobem sem estar santificados. Eu já vi muitos padecerem no leito. Muitos ficarem até meses no leito, purificando para subir santificado. Entendeu? Só que o prazer de Deus não é aquilo ali. É a pessoa viver numa terra onde ele sabe que essa terra é passageira, onde ele sabe que esse momento aqui ele se limpar, se purificar, se santificar para encontrar com o Pai. Ok? Então vamos começar. Primeiro, santificação inicial. É um bom começo e o sangue de Jesus me purifica de todo. Jesus falou isso. Posicionamento inicial de fé para uma salvação. Onde é que está isso? Abre lá. Atos 26, 18. Atos 26, 18. Porque se eu não entendo que eu preciso ser santo, que tudo começa na terra para subir para o céu, como é que eu vou me santificar, meu irmão? Num mundo caótico, num mundo que já está condenado, num sistema terrível. Vamos ver. Posicionamento inicial. Atos 26, 18. Diz assim, ó. Para abrir os olhos deles e convertê-los das trevas para a luz. Sempre alguém está num lugar indo para outro. Você nunca está parado. Ou você está saindo da treva e indo para a luz, ou você está na luz e indo para a treva. Porque também tem essa coisa. Que tem gente que sai da treva e vai para a luz, aí não gostou da luz, volta para a treva. Vai comer lá as bolotas de porco. Então ele vai dizer... e do poder de Satanás para Deus, ó, das trevas para a luz, de Satanás para Deus, a fim de quê? Que eles recebam nós, ele está falando de nós. Primeira coisa, remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Não é em ninguém da terra que você é santificado, é em Cristo. Então, primeiro, entrei pela porta, pastor Elaine. Beleza, você conheceu Jesus. Agora você tem que aprender quem ele é, o que ele gosta. E aí a primeira coisa que ele faz em você é tirar você das trevas, conduzir você para a luz. Tirar você do poderio de Satanás para ir para o poder de Deus. Para quê? Para você ser remido dos seus pecados. Você agora não é um pecador. Você é um pecador redimido, lutando contra o pecado. Exemplo, você é o André, desculpa, vou te citar o seu. Aquele que fazia aquilo, isso mesmo. Ele tem que estar tratado para responder que realmente ele era aquilo. Por quê? Porque nenhuma acusação vale contra os filhos de Deus. Se toda vez que alguém aponta para você e fala algo para você que você fez, mas não faz mais, e você não consegue responder aplausível, você ainda não está tratado e nem curado. Você vai responder de acordo com aquilo que habita dentro de você. Se habita uma carne, é carne. Se habita um espírito, é espírito. Porque os dois militam contra. Entendeu? Então preste atenção nisso. Primeira coisa que ele vai fazer na sua conversão e na sua santificação é remir você dos seus pecados. E depois ele te dá uma herança. Por que herança? Porque ninguém sai dessa terra sem herança. Nós somos herdeiros do reino dos céus. E através disso, herança entre os que são, santificados pela fé no Pai, que é Cristo. O que já aconteceu na sua vida e na minha, e ainda precisa acontecer na sua vida, precisa gerar fruto e precisa ser desenvolvido. Porque o fruto é desenvolvido dentro e fora, no seu comportamento.
Porque hoje em dia o que está faltando dentro das igrejas é caráter. O que é caráter? É o seu ser. É o que você é. Tem gente que é mau caráter, que fala, mas não cumpre. Prega bem, mas não vive o que prega. Cansei de ouvir isso do meu pai, ainda ouço isso da minha mãe. Prega, mas vive. Então, se você não consegue pregar e viver, se cale e vai para a clausura de Jesus. Vai para o casulo. No casulo, você vai mostrar para Deus quem é você. Isso é duro, irmão, porque Ele vai mostrar para você muita coisa que você não quer ver. Ou maquiar. Mas quem está no Espírito vai ver. Quem está no Espírito vai entender que ou é tratamento, ou é forjamento, ou é lapidação. É um exército. Não chega a general de qualquer maneira. Sim ou não? Quem já serviu aqui sabe. Soldado, né? Recruta, e aí vai. No reino é a mesma coisa. Você não chega no nível que Deus quer que você chegue de qualquer jeito. Pode até chegar, mas vai deixar uns rastros. E aí a queda é pior. Tá? Então, voltando para cá, eu preciso dar fruto que precisa de ser desenvolvido. Vamos lá, Romanos 6:22. Eu estou ainda na santificação inicial. Tá? Então, a primeira coisa que acontece comigo, eu passei pela porta, meu pecado foi redimido, eu recebo uma herança, e aí o que vai acontecer na minha vida? Eu vou gerar fruto. Fruto. Romanos 6:22, o que diz? Agora, porém, ó, olha o que Paulo fala. Você já foi redimido, então o que você tem que fazer agora, meu filho, para você ser santo? Libertados, né, do pecado, você tem que ser o quê? Transformados em servos de Deus. Para quê? O fruto que vocês vão colher é para quê? Para santificação. E o fim nesse caso é a vida eterna. Então tudo que você vai colher ao longo do seu processo é o fruto que você está gerando. Porque aqui se planta, aqui se colhe. Planta mal, colhe mal. Planta bem, colhe bem. Você pode ter sido traste sem conhecer Jesus, mas quando você conhece Jesus, Ele perdoa o seu pecado, te redime, e aí você vai replantar. Porque o que você plantou errado, Ele sepulta no mar do esquecimento. Sabe quem faz ressuscitar isso? Você que não está tratado ou Satanás. Porque ele vai te acusar do seu passado. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Eu quero falar bem explicado, porque a gente vai fazer 5 domingos. E o Senhor me pediu, eu quero minha igreja santa. Eu quero minha igreja santificada, filha. Não se preocupe quem vem ou quem não vem. Porque a Bíblia diz que quem dá o crescimento é o Senhor. Mas a gente percebe quem está crescendo e quem não está. Tá? Segunda coisa. Fala do passado apagado. Olha, 1 Coríntios 6, 9 e 11. Eu tive uma amiga que ela não conseguia declarar o que o André declara. Com todas as letras. Muita gente é assim. Mitch conheceu, Ana conheceu. E ela ficou depressiva ao extremo. Porque Deus falou para mim que ela era uma bomba nesse mundo. E ela não conseguia declarar o que Deus transformou ela. Impressionante. E Deus fala assim, agora você vai se afastar, porque o que você tinha que falar, você já falou. Ó, 1 Coríntios 6, do 9 ao 11. Vamos ler. Ou vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? É uma pergunta. Não se enganem, Paulo falando, ó. Vamos ler. Nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem afeminados, nem homossexuais, continua, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Verso 11. Alguns de vocês, ó, eram assim. Tá vendo o passado? Você foi isso. Muitos aqui estão aqui que se incluem ali. Sim ou não? Então Paulo falou, vocês eram isso, ó. Só que vocês entraram pela porta. Eu redimi vocês pelo sangue de Cristo. E agora vocês têm que mostrar com o fruto.
Vocês, foram lavados, foram santificados, que mais? Foram carimbados, justificados no nome de Jesus Cristo e no Espírito dele, do nosso Senhor Deus. A gente esquece Bíblia, entendeu? E a Bíblia é clara. Se não fosse clara, mas ela é bem clara. A Bíblia explica a própria Bíblia. Hoje eu fui levar meu filho para fazer prova e eu coloquei o carro no estacionamento. Os jovens estavam virados à madrugada. Eu falei, ali, Eduardo, um cigarrinho de maconha. Deviam ter uns 20 anos somente. Um jovem com 3 meninas, trocando de roupa atrás do carro, para já sair para outra coisa. E a gente ali, eu falei, Senhor, toma aquele jovem, Senhor, repreende todo mal, intercedendo. Quando a gente virou a esquina, uma festa rolando, isso 7 horas da manhã, o bar, é assim. Mas em outro tempo a gente também estaria ali. Em outro tempo você estava cego como eles estão, buscando um prazer momentâneo, que quando vai dormir, no outro dia está passando mal, vomitando, dor de cabeça, nem estão pensando em nada disso, eles querem curtir. E do outro lado estava a gente correndo, porque foi a corrida, vocês viram as fotos que eu botei? Da maratona. Aí olha só o extremo, uns se bebedando, se prostituindo e se drogando, e os outros correndo, se cuidando físico, mas cadê o espírito? Corpo, alma e espírito. E eu estou falando sobre isso. A santificação, ela precisa estar nos 3 níveis. Não adianta eu buscar o corpo, maratonista, musculoso, marombeiro, com a cabeça oca, cabeça de bagre, aquele peixe oco, não pode, né? Porque abre a boca, não tem nada. As emoções, que está lá na droga, chorando vaziado, todo. O garoto estava assim, eu não conseguia nem ficar em pé, o menino. Pergunta Eduardo. Falei, Jesus. E o Espírito vazio. E Jesus falando, eu posso preencher tudo isso. Mas para isso acontecer, eles têm que se render. Como eu me rendi, você também. A Bíblia, ela fala do pecado como uma sujeira a ser lavada. Ou seja, vestes sujas. Eu vou mostrar para vocês. Abre lá, Zacarias 3. Veste suja. Eu estava na sujeira, mas agora não estou mais. Não vivo mais na sujeira. Zacarias 3, 3 e 4. Gente, pode colocar isso aqui no 23, pelo amor de Deus. Minha voz já está rindo. Não está frio? Olha o que diz. Zacarias 3, do 3 ao 4. Ora, Josué estava diante do anjo vestido com roupas muito sujas. André falou aqui que o anjo acampou e deu livramento para ele. Aí pensa o anjo olhando para você, nossa, tu tá podre, hein? Porque os anjos, irmão, eles olham pra gente. Os anjos, eles veem tudo. Eles são conservos nossos. Eles são mensageiros do Eterno. Continua, olha o 3 e o 4 agora. O anjo, ele tomou a palavra e disse aos que estavam diante dele assim, tirem as roupas sujas que ele está usando. E a Josué disse assim, eis que tirei de você a sua iniquidade, e agora o vestirei com roupas finas. Gente, semana passada eu atendi uma pessoa, e o anjo fez assim para mim, E aí a pessoa falou assim para mim, eu sabia que eu tinha um anjo, mas não sabia que ele era do exército. Falei, pois é, as vestes dele era toda como se fosse de patente mesma de exército. E o anjo dele cumprimentou o meu. E só confirmou porque ele falou, eu vi o meu anjo já, mas só não sabia que ele era do exército. E ali, está na Bíblia. A gente esquece que nós temos um anjo. E ele está ali, trabalhando ao torno, assim, cuidando de você, protegendo você, blindando você. Então, eu preciso tirar as vestes sujas. E aí colocar o quê? Vestes lavadas no sangue do Cordeiro. Onde está isso? Apocalipse 22, 14. Isso tudo é na inicial.
Eu vou ficar somente nesse tema hoje, inicial, progressiva e divina. Olha o que Apocalipse vai dizer. Felizes, bem-aventurados, aqueles que lavaram as suas vestes aonde? Para que tenham direito à árvore da vida e entrem na cidade pelos portões. Você não vai entrar pela janela, o anjo vai abrir o portão e falar: vinde bendito e amados, para o reino que já estava preparado desde a consumação do século, desde a fundação, perdão. Então, irmãos, eu fico glorificando ao Senhor, porque eu penso que quanto mais eu conheço o Senhor, mais eu quero entender o que é o reino do Espírito. Porque Paulo vai dizer assim: meus amados, buscai as coisas que são eternas, porque as coisas que são da terra são passageiras, são vendavais, mas o que são do céu, né, é eterno. Você busca as coisas, pedir para Deus: Senhor, eu quero sonhar com as coisas celestiais, eu quero ver, Senhor, as coisas maravilhadas da tua glória. Ah, meu Pai. Quais são os resultados então, pastora, quando eu busco a santificação inicial? Ou seja, eu tenho o sangue de Cristo na minha vida, eu estou desenvolvendo fruto, o meu passado já está apagado, eu não vou voltar lá de novo porque o Senhor já me limpou, as minhas vestes já são lavadas pelo sangue. Qual é o resultado que eu vou colher? Primeiro, novidade de vida. Tudo na sua vida vai ser novo. Novidade. Hoje eu oro assim: Deus, que esse dia seja novo. Eu quero coisas novas, orações novas, para que eu possa entregar para o Senhor as pessoas que ainda estão precisando ser transformadas. Novidade. 2 Coríntios 5,17. Vamos ler esse. E anota também Efésios 2, do 1 ao 3. 2 Coríntios 5,17. Vamos ler. E assim, se alguém está em Cristo, ó, eu estou em Cristo, o que você é? E o que acontece o quê? As coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. Gente, o que já chegou novo na sua vida? O que Deus já transformou em você? Ou a tua mente vai sempre no passado, sempre lembrando de coisas ruins, chatas, que já foram destruídas pelo Eterno. Aí você vai lá na caixa das lembranças e fica tirando aquele entulho todo, mas não entrega para Jesus. Fala assim: eu fui assim, eu sou assim, eu era assim, Maria Gabriela, eu nasci assim, mas agora você é nova criatura. Segunda coisa que acontece, eu consigo tirar a remoção da condenação. Eu não sou mais condenado, ninguém pode mais me condenar, porque tem gente que vive na condenação. Todo mundo me julga, todo mundo não me entende, eu sou criticada, eu sou rejeitada, ainda está na condenação. Romanos 8:1. Se eu tenho que colher resultados da minha santificação, eu não tenho que estar pensando no que as pessoas acham de mim. Eu tenho que pensar naquilo que Deus acha de mim. Amém? Romanos 8:1, ó. Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para você, meu irmão, para aqueles que estão em Cristo. Você tem que estar em Cristo. Você não tem que estar no mundo, nas práticas do mundo, nos pecados do mundo. Você tem que estar em Cristo. Se você está em Cristo, não tem mais condenação nenhuma. Quando as pessoas vierem te acusar de alguma coisa, você fala: realmente, eu já fiz, mas agora eu não faço mais. Eu já estou lavado e remido pelo sangue. E por último, o resultado vai vir seguido de responsabilidade, de não se comprometer com as coisas da terra, mas se comprometer com as coisas do alto, se santificar, inicialmente recebida pelo sangue. Ou seja, toda vez que vier uma acusação sobre você, de pessoas ou do diabo, você tem que falar assim: o sangue de Jesus me purifica de todo mal. Fala. O diabo odeia o sangue. Ele odeia. Quando você começa a falar dentro de
casa, o sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus me purifica. O sangue de Jesus me lavou. O sangue. Ele já começa. Ele já começa a recuar. Não tem ninguém que fique de pé quando está endemoniado, quando você fala do sangue. Eu provei disso, endemoniada. Eu provei, eu posso falar com propriedade. A pastora com muita autoridade, bota o sangue no pé, bota o sangue na mão, bota o sangue na cabeça. Eu gritava, eu uivava. Não, o sangue não. Ele não teme óleo ungido, ele não teme água benta, ele não teme, está amarrado em nome de Jesus. Ele teme o sangue, ele teme a palavra, ele teme o poder. Ele teme um crente cheio da palavra. Não é cheio de movimento. Porque tem muita gente que tem muito movimento, tem muito monte, mas não tem caráter. Eu não fui forjada no monte, eu fui forjada no vale. Vai para o vale. Fica lá 3 horas dentro do seu quarto. 3 horas dentro do quarto. E fala, só vou sair daqui quando o Senhor me tocar. Só vou sair daqui quando o Senhor falar comigo. Ah, irmão, você vai ver Deus falar. Porque a voz de Deus é uma, a voz de Jesus é outra e a voz do Espírito é outra. Até nisso eles são diferentes. O povo falou para Moisés, fala tu com Deus. E não a gente, ficaram com medo da voz de Deus. Porque a voz de Deus é trovão. A voz de Deus é como trovão. É como o som de muitas águas. Jesus já é manso. E o Espírito é suave. Ah, meu Deus. Você tem que entender isso, irmão. Não critico quem vai no monte. Vai no monte. Eu também vou. Quando tem propósito. Nunca subo sem propósito. Vou ver qual é. Vai. Minha tia, que está aqui, meu primo que é filho, levanta a mão. Hoje seria aniversário dela. 2 de agosto. Pastora Luz. Me ensinou uma coisa tremenda. Eu nunca mais esqueci. Cuidado com o monte. Eu subo com propósito. E ela sempre subia de propósito. Jejum e oração. Mas ela falava assim, aqui no monte tem profetas e profetas. Manarabaçu. Quem é de monte aí sabe. Aí o profeta fala algo para você, você fica, cuidado. Deus só vai revelar aquilo que Ele já te falou no secreto. Porque quem não tem secreto, não vou nem falar. Seguida de responsabilidade. Hebreus 10, 29. Então a minha vida, para ter resultado na santificação inicial, primeiro, eu tenho que ter novidade de vida. Eu tenho que remover a condenação da minha vida. E eu tenho que ter responsabilidade para com o corpo de Deus. Ou seja, o sangue tem que me seguir. Olha só, Hebreus 10, 29. O que diz lá? Vamos ler. Imaginem, quanto mais severo deve ser o castigo daquele que pisou o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança, com a qual foi santificado e insultou o Espírito da graça. Está com letra maiúscula. É muita gente fazendo nada do sangue. O sangue é tudo. O sangue é vida. Sabe o que Satanás quer da sua vida? O sangue. Deus não vê pobre, rico, mendigo, prostituto. Ele vê, tem sangue? Tem sangue? A tua vida tem sangue? Você foi remido pelo sangue? A tua vida é lavada pelo sangue? Ele vai ver, tem sangue, não tem sangue. Ou seja, salvo e não salvo, imundo e puro. Tem que ter sangue na vida. Tem que ter sangue nos olhos. Mas não é sangue de matar o povo não. Porque eu já ouvi uma pessoa que falou assim, pastora, eu sinto sangue na minha boca. Eu falei, capeta. Que é uma pessoa que tem sangue na boca, está no Antigo Testamento. Olho por olho. E era convertido, está aí com patente. Não nasceu de novo, querido. Não nasceu, eu sinto muito, tu é um crente carnal. E vai andar com crente carnal, vai andar com crente que só gosta de fofocar, entendeu? E a vida não anda. Tá, faz questão de postar, mesinha preparada. Mas Jesus fala lá no Salmo 23, que Ele faz a mesa, não faz? Na presença dos meus inimigos. E Ele unge a minha cabeça com óleo. Quando a cabeça é ungida, o cálice transborda. E aí não é você que faz justiça, é Deus fazendo uma justiça na sua vida. Não é do seu jeito, não é vingança carnal, é vingança espiritual.
Louvado seja Deus por isso, está lá, ó. Prepara uma mesa. Nem mesa para falar mal dos outros, não, irmão. É mesa para você falar assim: Senhor, o Senhor está preparando a mesa para os meus adversários, né? Mas enquanto eles preparam a mesa, o Senhor continua ungindo a minha cabeça com óleo. Porque eu quero continuar com a unção que liberta e desfaz todo o jugo. Pegou? Pega isso no teu espírito. Eu já vi Deus matar, irmão, e não precisei fazer nada. O Senhor viu e sondou meu coração. O Senhor tem que sondar o seu coração. Se tem vingança ou se tem amor. O que tem no seu coração? Vingança não é de Deus. O Senhor é o vingador e não você. Quem está entendendo? Aí vai entrar agora a santificação progressiva. Então a inicial é tudo isso. Você entendeu? Fala: pastor, ainda não estou santificado não. Pastor, eu estou falando uns palavrãozinhos. Oh, meu Deus, ajuda. O P, o pá, o que, vai. Não é assim? Você tem que se santificar, lavar as vestes. E só se santifica o quê? Lendo Bíblia. Conhecendo a verdade. Porque a verdade vos... libertará. Eu estou com vocês, diz o Senhor. Ageu 1:14. Eu estou com você. Deus vê tudo. Não tem um lugar que você possa esconder de Deus. Nenhum lugar na terra que você pode esconder. Você pode esconder do teu marido, da sua esposa, do seu filho, mas Deus vê tudo. Tudo que você faz hoje está na presença do Eterno. Eu quero jogar para você o temor que eu tenho, irmão. Tudo que você faz e que os teus olhos contemplam está na presença do Eterno. Pastor, eu quero ir para o próximo nível desse jogo. Vamos embora. Santificação progressiva. Eu queria que todos estivessem nesse lugar. Cooperação. A água é a palavra para a sua vida. Então você é uma pessoa que coopera e a água é a palavra. Em matéria de santificação, o livro de Hebreus, ele distingue o que já aconteceu do que ainda precisa acontecer. Hebreus 10:10, passado, continuidade. Vamos ver. Hebreus 10, do 10 ao 14. Não dorme não, dá um glória aí. Por isso que eu uso a estratégia com vocês de trazer uma caneta. Porque quando você está ouvindo e anotando, você não dorme. O teu espírito não fica disperso, você anota. Fica ligado, não fica ligado no pregador, fica ligado na palavra. Ó, Hebreus 10, do 10 ao 14, o que vai dizer? Nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus, uma vez por todas. Vamos até o 14. Ora, todo sacerdote, ele vai se apresentar de ano em ano, gente. Agora não é de ano em ano, porque antes o sacerdote tinha uma vez por ano. Lembra? Botei aqui para vocês na cruz. Agora não, é dia após dia. Para que você se apresenta a Deus? Para quê? Para exercer o serviço que? Sagrado. Que mais? Que nunca jamais pode remover pecado. Por quê? A pastora me dá isso com muita excelência aqui. O pecado era coberto com sacrifício de animais. Sim ou não? Todo ano tinha que ofertar os animais e era coberto o pecado. Agora o pecado é tirado. Porque Deus usou quem? O pecado é tirado. Entenderam? Vamos continuar lendo. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, ele assentou-se à direita de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Último. Por quê? Porque com uma única oferta ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo. Então, inicial, agora é o progresso. Eu estou sendo. Eu não posso parar. Eu estou sendo santificado. Por quê? Porque quando a gente pergunta aí, e aí, Maurício, como é que está a vida? Aí a pessoa fala assim, eu estou caminhando. Essa é a tua palavra. Eu estou
caminhando. Como é que está a sua situação? Ah, pastor, eu estou caminhando. Você não pode parar. Porque eu estou sendo santificada. Entendeu? Porque quando você pergunta para alguém, como é que está a vida? E a pessoa, ah, pastora. Luta, pastora. Tudo bem, é luta, mas tu está caminhando? Você está indo para a igreja? Está buscando jejuar? Está buscando orar? Você está perturbado, irmão? Você está fazendo o que da vida, irmão? Em nome de Jesus. Porque uma pessoa caminhando, ela tem resposta, irmão. Por isso que a gente insiste o tempo todo aqui como líderes, como pastores, que você tem que caminhar. Um dia de culto não é suficiente para você ser santificado. Não é. Não é. As pessoas estão rasas na fé, irmãos. Elas estão só na margem. Elas querem respostas instantâneas, fast food, comida rápida. E isso não vai te sustentar em pé, irmão. Sinto muito, não vai. Essa semana, quarta-feira, eu estava assistindo um culto. E não vou falar por ética, mas isso me chamou a atenção. Aquele homem íntegro, postura, caráter, ele foi consagrado a pastor, junto com a esposa. Sabe quantos anos esse homem esperou? E eu vi o crescimento dele como diácono, sem sair da igreja. Humilhações, muita coisa. 32 anos para ser consagrado a pastor, na mesma igreja que ele foi forjado. Agora as pessoas querem ser consagradas em 2, 3. Será que foi forjado? Porque quem é forjado aguenta tudo. Aguenta tudo nas costas. Cara feia, mau humor, perseguição, afronta, biquinho. Porque sabe quem tem crido. Sabe que altar não é palco. Altar é sacrifício. Altar é renúncia. Altar é esforço. Quando muitas vezes a gente não quer. Senhor, eu não quero. Senhor, não dá. Chega! Aí Deus falou, dá. Dá, eu vou te mostrar que dá. O Senhor está tirando todas as minhas emoções. Eu estou passando por um processo forte no Espírito. Mas glória a Deus. Porque o Senhor quer que eu ande mais um pouco. E não culpo ninguém. É eu com Deus. Entendeu? Por quê? Porque quanto mais é dado... Vocês conhecem Bíblia? Está na Bíblia. Você quer chegar num nível maior? Busque a face do Eterno. E você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Eu não esperava viver o que eu vivo hoje. Mas para a honra e glória do Senhor eu estou vivendo e vou continuar vivendo. Porque o mundo me perdeu, o diabo também. E a minha vida pertence ao Pai. Louvado seja Deus. Então a santificação, ela precisa ser o quê? Provada também no fogo. Eu passo pelo meu passado, eu tenho uma continuidade. E aí, olha só o que eu vou trazer para a sua vida agora, profunda. A distinção entre os dois primeiros níveis está, sabe aonde? Em Isaías 1:18. Abre lá, profeta maior. Isaías 1:18. Eu já estou terminando, porque a gente vai ficar hoje só na inicial, progressiva e final, tá? Olha o que Isaías falou para Deus. Vamos ler todos juntos? Diz assim: o Senhor diz: venham, pois e vamos discutir a questão. Ainda que os seus pecados sejam como escarlate, eles se tornarão como? Que bonito. E ainda que eles sejam vermelhos como carmesim, eles se tornarão. Então pega as duas palavrinhas, neve e lã. Neve vem de cima ou vem de baixo? E a lã, ela brota de dentro das ovelhinhas, correto? Neve vem de cima, e tudo que vem de cima vem do céu, que é mais clara do que a lã. A lã, ela é meio amarelada, é um branco amarelado. A neve não, a neve é branca, não é isso? A lã brota de dentro. A natureza de Deus implantada em nós
ela tem que frutificar. Ela não é tão branca quanto a neve, mas ela também se torna branca. Perceba, lã dentro, neve de cima. Então, para eu me santificar no progresso, tem que vir de cima e tem que vir de dentro. Porque se você não deixar Deus tocar dentro, o teu coração ainda continua um coração maligno. Entendeu? Nós nunca vamos deixar de ter a natureza terrena, porque está na terra, está contaminada. Mas ela pode ser santificada, ou seja, mortificando o velho homem. Todo dia você abre mão de uma coisa para trazer de cima para a terra. Entenderam? Ó, lã de dentro para fora, neve de cima para dentro. Vai entrar dentro de você. A natureza de Deus, que é divina, tem que entrar. Para a lã que vai brotar de dentro sair pura. Então a pureza que vai sair da sua palavra, do seu olhar, do seu ouvir, do seu pensar, vai ser mais purificada porque Deus entrou dentro de você. Entenderam agora que nós somos filhos do Eterno e Ele quer gerar isso dentro da gente? E Isaías já ficou sabendo isso, porque ele falou: meu Deus, eu sou um homem de impuros lábios, mas eu vi Deus, e agora? O que eu faço com isso? Você começa a botar em prática, Isaías. Você falou que habitava no meio de um povo de impuros lábios, então começa a sair desse povo de impuros lábios. Se eles não querem mudar, muda você. Sai desse povo, sai dessa gente incrédula. Deus muda, não vai ficar nenhum amigo seu, a não ser os que querem se converter. Entendeu? E às vezes a gente não quer abrir mão da amizade. Abra mão por Cristo, irmão. Oh, Senhor. Então, na progressiva, tem que brotar de dentro para fora e de cima para baixo. O que ela vai fazer em mim? Vai aperfeiçoar minha santidade. E a santificação vai começar a gerar um processo. Hebreus 12, 14. Mais do que apenas preservar o que recebemos, precisamos desenvolver o que foi iniciado lá no início. Ou seja, você saiu das trevas, foi para a luz. Agora Deus mora dentro de você. Se Ele mora, Ele vai expulsar tudo que é do mundo. Ele vai expulsar. Olha o que diz Hebreus 12, 14. Leia. Procuram viver em paz com todos e busca a santificação. Gente, eu quero ver Deus, você não quer não? Mas a Bíblia diz que sem santidade ninguém vai ver Deus. E Ele está dizendo, ó, vocês têm que buscar a paz e a santificação, sem a qual ninguém vai ver Deus. Então você não pode ser uma pessoa que só leva trevas, só leva briga, confusão, discórdia. Tem que trazer paz dentro de você. Não estou bem, então fique enjaulada. Fica presa até você gerar paz. Quero paz, quero paz, quero paz, 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 paz. Fico ouvindo isso de Deus. Eu fiquei 1 ano com o meu ouvido ouvindo assim: seja pura, manso e humilde, seja pura, manso e humilde. Gente, eu chega, Jesus, eu não estou aguentando mais, o meu ouvido já não está aguentando. Você ainda não é? Vou continuar soprando, porque eu pedi para Ele, para que Ele gerasse em mim tudo novo, tudo santo. Aí Ele bota mesmo. Ele vai começar a botar. A continuação do que foi começado. Ou seja, na conversão começou alguma coisa. Então isso tem que continuar. Desenvolvendo isso na sua vida. Isso é a progressiva. 2, a interrupção do que foi começado. Ou seja, se preparar para buscar o reino dentro de você. E 3, a preparação para o que nos aguarda. Vai aguardando aí, porque o negócio é grande. Uma das formas de diferenciarmos os primeiros níveis de santificação é reconhecer que a santificação inicial é o resultado de termos nos encontrado com Jesus. Você já se encontrou com Jesus? Se encontrou com Jesus? Ele já apareceu para você? Tem gente que já viu ele de forma corpórea. Mas às vezes, como André apareceu, o anjo dele livrou ele da morte. Ele se encontrou com Jesus. Houve uma mudança. Você já se encontrou? Enquanto a santificação progressiva, ela é a preparação para a vinda de Jesus. Então, nós estamos nessa progressiva, preparando você para se encontrar com Ele.
Olha o que está escrito, 1 Tessalonicenses 3,13. 1 Tessalonicenses 3,13. Diz assim. Vamos ler. Ó, a fim de que o coração de vocês seja fortalecido em que, gente? Em santidade. Isento de culpa. Na presença do nosso Deus e paz, na vinda do nosso Senhor Jesus, com todos os santos. Sabe aquelas pessoas que morreram antes de você, que você tem saudade delas? Que eu também estou? Muitas pessoas que morreram em santidade, em amor e em Cristo, elas vão voltar tudo com Jesus. Nada mais justo elas ressuscitarem primeiro, porque morreram antes. E se você estiver viva na hora que Ele vier, você vai ser o quê? Arrebatada. Tem gente que não acredita nisso. Eu acredito sem duvidar. Ainda mais o que está acontecendo nesse mundo. Gente, mais de 100 anos não existia terremoto. Se destruiu tudo na Venezuela. Que vento é esse? Vento do norte. Destruiu muita coisa no Nova Iguaçu. A irmã me mandou mensagem. A esteira da mãe dela toda... O faxineiro lá do prédio falou que destelhou a casa dele toda. Luz faltando. Deus falou para mim: não quero que você aterrorize minha igreja como muitos profetas estão fazendo, mas eu quero que você comece com santificação. Eu ouço Deus, irmão. Lembra que o pastor Dalson falava aqui nessa igreja? Dalson, ouça Deus. Lembra disso? Neuza Tioca, que já está na glória, falava isso. Você não está ouvindo Deus, Dalson. O ouvido tem que estar puro, irmão, para ouvir Deus. Aí Deus me disse: santificação. Depois que eles entenderem o que é, você vai gerar neles a preparação para eles subirem. Não sei se pode ser amanhã, daqui a 1 ano, daqui a 10 anos, mas vocês já vão estar preparados. Porque se eu não falar, o sangue de vocês está na minha vida. Entendeu? E eu não quero. A consciência do fim de todas as coisas deve gerar em você e em mim uma resposta de temor e santidade. A expectativa da redenção plena, ou seja, do seu futuro, deve nos levar para uma postura de santificação, irmão. Você tem que entender que você tem que ser santo. A santificação, ela é um processo. Não é que você se batizou hoje, você vai ser santo hoje. Não tem como, ninguém é assim. Às vezes demora 1 ano, 2 anos, 3 anos para você se santificar. Porque você tem que se encher da Bíblia. Por isso que o diabo não quer que você leia a Bíblia. Ele não quer que você estude, porque ele conhece Bíblia. Ele citou a Bíblia para Jesus, irmão. Vai citar a Bíblia, você citar também. Ele é todo invejoso, ele quer tudo que é de Jesus. Entendeu ou não? Vou correr. Santificação final. O que é isso? Manter-nos irrepreensíveis. Você não muda. Se o mundo muda, você não muda. Você não muda porque Cristo não muda. Está escrito, Deus não muda. O que Ele disse está dito. Nós temos oscilações. Ah, será mesmo? Ah, não, duvido, né? Isso não é bem assim, não. Será? Já viu gente assim? Será? Quem sabe? Isso está na mão de Satanás. O que a Bíblia diz? Vamos lá, vamos botar a Bíblia. Tudo que sair da boca do servo de Deus tem que ser o quê? Sim, sim. Não, não. Por que ele repetiu? Sim, sim. Afirme e faz. Não, não. Não quero. Não estou nesse negócio. Porque tudo que passa disso é o quê? Então executa o que você sabe. E não esqueça a Bíblia. Não fale o que não está escrito. Deus tem me cobrado isso também. Falar do que está escrito. Porque o que está escrito traz vida. Oh, glória. O processo que não terminamos nessa vida, irmão, vai terminar na outra. A redenção do seu corpo vai chegar. A glorificação também vai chegar. Nós estamos aguardando a redenção do nosso corpo, que ainda não se consumou. Hoje estamos aqui desfrutando apenas uma parte da salvação. O nosso espírito precisa ser regenerado. A nossa alma precisa encontrar um processo de restauração pela palavra. Porém, o nosso corpo só será plenamente transformado por ocasião da vinda de Jesus. Só isso tudo. E a conclusão
conclusão do processo é restaurar, transformar o corpo e glorificar o Espírito. É uma junção. Não adianta você santificar o teu corpo botando roupas fechadas, mostrando uma santidade de aparência. A língua não é santa, sai da igreja, tá com a roupa de tala, mas fala de todos. Tá se mostrando santa, 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 ou santo, 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 mas a vida não condiz. Isso é santidade? A palavra santidade significa separado, consagrado. Entenderam? Kadosh, eu botei até aqui no grego, é mais profundo ainda, porque no Novo Testamento ele foi escrito no grego. E aí eu peguei lá, né? Eu não sou boba nem nada. Eu botei aqui, ó. Santidade no grego vem das palavras agnus, santo, agiasmos, santificação, santidade, agiotes, agiocine. Dá licença, Luiz, também falo grego. A qualidade de ser santo, cujo sentido principal é o que, pastora? Separação ou consagração. O termo vai indicar algo ou alguém que é retirado do uso comum ou impuro que pertence exclusivamente a Deus. Por isso que o diabo te odeia, me odeia, porque você já foi selado, carimbado com sangue. Entendeu? Aí quando ele olha para você, ele vê sangue. Aí ele, mas tem aquele ladinho ali dele ou dela que ainda não foi santificado. É ali que ele vai tratar. É o espinho na tua carne. O que você tem que fazer com isso? Pastora, como é que eu faço para me livrar disso? Tem coisa que Deus vai te livrar, mas tem coisa que fala assim: Paulo, minha graça te basta. Paulo, minha graça te basta. Aí você vai falar: não, eu vou jejuar por isso, porque é isso aqui que está me fazendo ficar fraco na fé. Então você vai fazer jejum até você nascer de novo daquilo ali. E aí Deus vai começar a trabalhar no profundo, melhorar a sua carne, equilibrar a tua mente, que é a sua alma, e purificar o teu espírito. Porque você é tricotômico, corpo, alma e espírito. Entenderam ou não? Nosso espírito vai ser regenerado, nossa alma vai ter um processo de restauração, nosso corpo será plenamente transformado. E a conclusão desse processo é o que eu acabei de falar: restaura a alma, transforma o corpo e glorifica o espírito. Pode repetir? Restaura a alma, transforma o corpo e glorifica o teu espírito. Toda pessoa que ainda não transformou o corpo, ela carrega alguns déficits, vamos dizer assim, né? Porque, por exemplo, essa semana, não sei se vocês estão vendo Quilos Mortais no canal, na 13 da Record. Eu vejo para confrontar minha velha natureza. Sim, 146 quilos eu tinha. Ficou no passado. Mas aí a velha natureza fala assim: ó, você pode ficar assim de novo. Não fecha suas brechas não, para não ver. Essa semana a mulher tinha 346 quilos. Tinha que ser guinchada. É guincho que fala? Irmãos, aí vai estudar a história. Carência afetiva. O pai não gostava dela. O marido abandonou. Só a filha ficou. E aí a filha fazia tudo para agradar. Mas fazendo tudo para agradar, estava matando a mãe. Até ela cair em si. Falar: se eu ficar assim, eu vou morrer. Trazendo isso para a sua vida. Se você ficar do jeito que você está, você vai morrer. Morrer espiritualmente, fisicamente e emocionalmente. São palavras que confrontam. Quem tiver essas igrejas no oba-oba, que isso dá trabalho. Isso dá muito trabalho. Por isso que aqui a gente não tem campanha. Aqui todo culto que você vem é de ensino. Para você receber a palavra, ser confrontado, ser exortado, ser ensinado e melhorar. Aí você vai para a guerra. Lá fora é a tua guerra. Aí eu gosto de ouvir: poxa, pastora, eu já tirei 10. Valeu, glória. Que bom, é sinal que o Espírito está nascendo em você. Mas quando não tira 10, é sinal que você está no processo. E Deus vai começar a trabalhar hoje.
Porque se Deus pediu para eu fazer isso com essa igreja, é porque Ele tem prazer nesse rebanho.